Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo ao Portal Difusora. Ao entrar no nosso canal, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um ótimo dia para você acompanhando a programação da Rádio Difusora, e conforme a gente havia anunciado aí nas nossas páginas das redes sociais e até mesmo aqui na programação da rádio, nós hoje estamos recebendo, nesse 1º de janeiro de 2021, o Padre Vinícius, ele que está também colaborando com a nossa paróquia e vai conversar com a gente um pouco aqui sobre a sua vida, sobre os trabalhos que vêm sendo realizados aí na paróquia. Padre Vinícius, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mateus, muito obrigado pela acolhida. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Difusora, todos aqueles que nos acompanham. Certamente é uma alegria, nesse 1º dia do ano, poder participar, melhor dizendo, desse momento aqui na rádio, para que nós possamos já ansiar e desejar bênçãos para esse ano que se inicia, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela acolhida. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui para o pessoal que está nos ouvindo conhecer um pouco mais do Padre Vinícius. Quanto tempo já, Padre, de sacerdócio, e onde o senhor atua normalmente? Mateus, eu tenho só 3 anos e meio de padre, né? Eu fui ordenado padre no dia 22 de julho de 2017, em Botelhos, que é a minha cidade natal. Então tem 3 anos e meio mais ou menos aí de padre, e até então eu tenho exercido o meu ministério agora de modo mais destacado e particular no Seminário Diocesano de Santo Antônio, que fica na cidade de Pouso Alegre. É um seminário de filosofia e teologia, onde estudam os seminaristas da nossa diocese de Guaxupé, mas por conta da faculdade o seminário fica em Pouso Alegre. Então eu tenho exercido a minha atividade pastoral, o meu ministério, junto dos seminaristas como vice-reitor do seminário. Bacana, Padre. Falando um pouco agora aqui da nossa realidade, aqui de Fortaleza de Minas, nós já estamos há algum tempo já recebendo o apoio de vários padres, né? O Dom Lanza, ele que é o bispo da nossa diocese de Guaxupé, tem sido muito atencioso aqui com a nossa paróquia durante esse tempo em que o nosso pároco, o Padre Edno, ele está se recuperando de uma cirurgia muito delicada que ele fez. E você, Padre Vinícius, é um dos padres que foram também designados para auxiliar aqui na nossa paróquia. Você tem uma previsão de tempo? Quanto tempo você fica com a gente? Então, Mateus, como você disse, os padres vizinhos aqui, né, de Passos, das cidades vizinhas, têm prestado esse auxílio nesse momento de recuperação da saúde do Padre Edno, e como o seminário entrou de férias, eu ficaria um pouco mais livre para poder fazer esse auxílio mais diretamente. Então eu cheguei aqui no dia 12 de dezembro, né, para auxiliar as atividades celebrativas aqui da comunidade. E conforme for a recuperação do padre, eu vou ficando até o final de janeiro. Depois, fevereiro para frente, teria que ver como que vai ser feito, porque aí as atividades no seminário já retornam. Mas enquanto isso, em janeiro, bem provável, e também o padre ainda necessitando, eu estou por aqui. Bom, ainda estamos vivendo essa pandemia, né? A pandemia do Covid-19, o coronavírus, que fez com que a igreja tomasse medidas de segurança, fechasse as suas portas por um tempo. E é bom salientar aqui também, eu achei muito interessante, eu estava lembrando disso aqui, que o bispo, né, mais uma vez falando do Dom Lanza, ele tomou essas medidas sanitárias mesmo antes dos decretos, né, já estava tomando os devidos cuidados, e até depois que liberou, ele também segurou mais um tempo para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma possível. Agora, aos poucos, as celebrações estão sendo retomadas. Como é que está funcionando essa questão das pessoas participarem das celebrações? Pois como você disse, a igreja ela tem sempre o cuidado com a vida, né? Nós assistimos há alguns dias
que infelizmente os nossos irmãos vizinhos aqui, os argentinos, aprovaram, né, a legalização do aborto lá naquele país. Nós, como igreja, nós condenamos essa atitude porque a nossa ideia, a nossa busca é sempre de preservar a vida, seja ela lá no ventre de uma criança, seja até o final o seu final natural. E o cuidado da igreja, do Dom Lanza e de todos os padres em por um momento fechar as portas foi justamente para isso, para que a gente pudesse, em primeiro lugar, evitar um contágio, em segundo lugar, para a gente entender como que estava acontecendo as coisas. Essa pandemia foi uma novidade para todos, né? Até hoje os cientistas não sabem muito bem como funcionam algumas coisas dentro desse novo vírus. Por isso mesmo que a atitude foi a melhor que a gente poderia ter feito, de se resguardar um pouco. A partir do momento que a igreja compreendeu mais ou menos como que se poderia fazer, quais são os caminhos, quais os cuidados necessários, quais são os limites que a pandemia nos impõe, então pouco a pouco nós estamos fazendo essa reabertura. Atualmente aqui na comunidade, né, nós estamos participando, tendo as missas normalmente, aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, com aqueles cuidados. Nós não podemos abrir a porta para todos por conta dessa aglomeração que a gente deve evitar, mas nós estamos com a participação em torno de 40, 50 pessoas, e sempre lá ali com o uso de álcool gel, distanciamento dentro da própria igreja, se evita as filas de comunhão para que não aconteça essa aglomeração. Então a igreja busca esse cuidado com a vida, esse cuidado com o próximo, mas sem dispensar a fé que é tão necessária para a caminhada do nosso povo cristão, né? Então quer dizer que foi criado um protocolo totalmente diferente para as celebrações lá da igreja, né? Então acontecendo somente na igreja matriz, né, devido ao espaço que é bem maior. E gostaria que o senhor falasse também um pouco da importância de nós católicos participarem presencialmente da Santa Missa. Sim, pois Mateus, é exatamente isso. A gente teve que se adaptar. Se Deus quiser, logo mais, assim que tudo se normalizar, a gente pode voltar com as missas abertas, e tenho certeza que muitas pessoas esperam por isso. Mas enquanto isso a gente vai aguardando, né? Quer dizer, o Padre Edno mesmo, que é o pároco dessa comunidade, esteve no hospital até há poucos dias. Agora, graças a Deus, já está aqui conosco novamente em nossa cidade. Ele viu justamente de perto qual é a dificuldade dentro de um hospital, qual é a vida dentro da área da saúde, que a gente tem que tomar muito cuidado, ser sempre muito zeloso pela saúde uns dos outros, né? Então, a saúde, ela é muito importante, mas a gente não pode esquecer da saúde espiritual, né? Aliás, uma curiosidade, a palavra saúde e a palavra salvação, elas estão muito relacionadas. Elas têm a mesma raiz no latim, justamente para mostrar que a salvação é a saúde da alma, e quando a gente busca a salvação do corpo, a saúde do corpo, a gente também está buscando a salvação para a nossa vida. Então é muito importante com que nós católicos possamos participar da vida da comunidade, da vida de fé, porque a fé nunca pode ser solitária, Mateus. A fé que se torna solitária, uma fé que me faz olhar só para mim mesmo, ela vai aos poucos se apagando. Claro, idosos, doentes, pessoas que não conseguem ou não podem, são grupos de risco, é melhor que permaneçam em casa por um tempo. Mas do contrário, as pessoas que têm saúde e que estão com possibilidade de participar da missa, é muito importante que se retorne justamente por isso. Porque a vida comunitária, ela preenche o nosso ser, preenche o nosso desejo de viver a fé. Jesus fundou uma igreja, Jesus juntou um grupo de apóstolos, justamente para mostrar que a fé não é algo só do coração, ela está ali também no coração, ela está ali na resposta individual, mas ela se desabrocha para uma vida comunitária, para uma vida na comunidade, na igreja.
Sem essa participação dupla, né, a participação interior, quando nós rezamos no nosso coração, e a participação exterior na comunidade, eu costumo dizer que a gente fica manco, né? Se a gente reza em casa, mas não reza na igreja, a gente está manco de uma perna. A gente precisa rezar lá em casa, mas a gente precisa da fé na comunidade. Por outro lado, se a gente vive a fé na comunidade, mas não transporta aquilo para a nossa fé pessoal, para o nosso dia a dia, por exemplo, rezando na igreja, mas fazendo tudo ao contrário no nosso dia a dia, a gente está manco da outra perna. Então é justamente caminhar com as duas pernas que nós precisamos fazer comprometimento para esse ano. Viver a fé no interior, no coração, como diz Jesus no capítulo 6 de São Mateus, fechar a porta do quarto e rezar, né, simbolizando a nossa oração interior, mas também abrir-se para a fé comunitária, porque uma é extensão e sinal da outra, né? Então é muito importante, de fato, voltarmos para a fé comunitária. Bom, padre, o senhor falava em fé solitária, né? E eu pensei aqui no seguinte, que a nossa fé realmente ela não deve ser solitária, ela deve ser solidária, né? E falando em solidariedade, eu queria abordar um tema aqui que muitas pessoas às vezes pensam que está tudo normal, que está tudo numa boa, e não está. O padre Edno, antes dele operar, ele sempre falava nas missas que a paróquia somos todos nós da comunidade, todos nós somos responsáveis pela nossa igreja, pela nossa paróquia, e nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Todo mundo sabe que a igreja ela é custeada pelas quermesses, pelas festas que esse ano não foi possível de ser realizadas. Então eu queria falar da importância do dizimista na paróquia nesse momento e também a importância das doações, as ofertas que as pessoas fazem para a igreja nesse período de pandemia, que, como dizia o padre Edno, todos nós somos responsáveis pela nossa paróquia. Sim, de fato, né, Mateus? É sempre um assunto muito delicado, porque às vezes dá essa impressão de que está se pedindo dinheiro gratuitamente, e a gente sabe que não é isso, né? Infelizmente, a gente assiste duas situações. Primeiro, uma situação de muito descrédito por parte para as instituições, né? A política, até mesmo a igreja, quando a gente assiste algumas situações que parecem contradizer aquilo que a igreja acredita, algumas situações que às vezes tornam notícia na mídia. Por outro lado, nós também entendemos que a realidade do brasileiro é uma realidade muito difícil em relação às crises financeiras que o Brasil passa e que cada pessoa passa. Mas mesmo assim, a gente entende, olhando para o Evangelho, a gente entende olhando para os Atos dos Apóstolos, que quando uma comunidade se sente viva, ela se sente desejosa também de partilhar uns com os outros aquilo que tem para a manutenção da própria comunidade. Então, graças a Deus, nós temos um número razoável de dizimistas aqui na comunidade de Fortaleza de Minas, aos quais desde já nós agradecemos muito. Muito obrigado você que é dizimista, você que contribui com a sua oferta nas Santas Missas. Deus abençoe muito a sua gratidão a Ele, o seu reconhecimento de tudo que Deus lhe dá, contribuindo assim para o crescimento da comunidade. E também pedimos às demais pessoas que, se você se sentir tocado, se você perceber que é algo importante para a sua vida, participe como dizimista, faça suas ofertas na igreja também. É uma coisa importante a gente dizer, Mateus, Deus não precisa do nosso dinheiro, viu? O dinheiro, o dízimo, as ofertas não é nada para Deus. Deus não precisa de dinheiro. O que nós precisamos é reconhecer que Deus faz tanto na nossa vida que a gente quer partilhar um pouco com os outros, sendo participante na comunidade, sendo corresponsáveis na comunidade, como você bem salientou que o padre Edno diz. E é aquilo, a pessoa que é dizimista, ela é mais abençoada? Sim e não. Não, porque Deus não fica esperando
o nosso bem para fazer o bem para nós. Não, Deus é sempre bom. E porque Ele é bom, é que nós devemos também fazer o bem. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo, é uma imagem que eu gosto muito de utilizar. A mão que abre para dar, ela também está aberta para receber. Então, quando eu abro para ofertar a minha vida, ofertar o meu ser, ofertar o meu sorriso, ofertar alguma coisa, eu também estou aberto para receber. Mas se eu me fecho para doar o meu tempo, a minha vida, a minha gratidão, os meus bens materiais, eu também estou fechado para receber. Então, é um pedido, sim, para as pessoas perceberem a necessidade de se comprometerem com a comunidade nesse sentido. Então, primeiro é dizer, nós estamos abertos para a oração em primeiro lugar. As portas da igreja estão abertas, de manhã, enquanto a secretaria está aberta, a porta da igreja está aberta. Para as missas finais de semana, sexta, sábado, domingo, também as portas estão abertas, pedindo para o povo, vamos rezar, gente, vamos unir em oração. E isso é o mais importante nesse momento de pandemia. Nós tomarmos os nossos cuidados sanitários, mas também o cuidado com a nossa fé, com a nossa alma. E dentro daquilo que for possível para cada um, e que se cada um dentro da sua liberdade achar interessante, achar necessário, contribuir também materialmente para a manutenção da comunidade. Certamente a gente não pensa quais são os inúmeros gastos, né, que às vezes uma paróquia tem, mas acaba gastando bastante. Mas o importante mais é isso, a gente alimentar a nossa fé. Da fé, naturalmente, brota a caridade. Então, que Deus possa nos ajudar a aumentar a nossa fé nesse período de pandemia, com a volta, com a participação nas Santas Missas. Padre, como é que eu faço quando eu quero participar, eu quero levar minha família na Santa Missa? A gente ainda tem utilizado aquele protocolo de marcar o nome para as Santas Missas. Isso de forma alguma é um jeito de excluir ou de barrar ninguém. É só um cuidado que a gente precisa ter em relação à quantidade de pessoas para participar da Santa Missa. E também, caso alguma coisa aconteça, a gente tem a listagem lá de todo mundo que participou. É muito simples, Mateus, é só ligar na secretaria paroquial. Agora, hoje eu não estou com o número aqui na minha mão. É o 3537-1211. Isso, 3537-1211, ou passar lá na secretaria, né, das 8 às 11, de segunda a sexta, e pedir para a secretária Jussara anotar o seu nome da sua família. Voltamos a dizer, as pessoas do grupo de risco, crianças muito novinhas e também os mais idosos e doentes, são aconselhados a permanecer em casa e participar da missa pela rádio mesmo, aqui na Rádio Difusora é transmitida aos domingos, né? As demais pessoas, as famílias, nós fazemos esse convite, vamos voltar a participar. Então, sempre de máscara, com o uso de álcool gel, e é só ou ligar ou passar na secretaria para deixar o seu nome. Nós estamos com cerca de 50 pessoas a cada missa, tanto na sexta à noite, como no sábado à noite, e no domingo, os 2 horários. Fica aí o convite para que cada um possa participar com sua família na Santa Missa. E só para reforçar aqui os horários, né, para quem acompanha pela rádio, a gente transmite ao vivo às 9 da manhã e depois a gente faz uma reprise, né, a gente grava lá ao vivo e repete às 19h30, para que as pessoas tenham a oportunidade de acompanhar. Padre, eu percebi também que aos poucos estão voltando também o sacramento do batismo, né? Muitas pessoas com crianças aí para batizar, às vezes estão pensando que devido à pandemia não está acontecendo também. Como é que é feito esse agendamento? É a mesma coisa, passar na secretaria para se informar direitinho dos documentos que são precisos para marcar o batizado, também a questão dos padrinhos, quem que pode, quem que não pode ser padrinho, e marcar. Normalmente nós estamos fazendo um batismo por domingo, por conta já de evitar aglomeração, sempre após a missa das 9 horas. Então, por volta de 10 e pouco, nós já temos o batismo começando na igreja matriz, uma criança por domingo, devido à aglomeração, né, ao risco de aglomeração. Mas também eu estou aqui aos finais de semana, se for o caso,
às vezes a gente consegue fazer um batizado no sábado também, isso aí não tem problema, a gente consegue organizar tudo para a salvação das crianças, salvação das famílias, né? E falando em criança, padre, eu vou te fazer uma pergunta que ela não está aqui no meu roteiro não, mas se não tiver essa informação, a gente traz uma outra oportunidade. Será que para esse ano agora de 2021 tem a possibilidade da realização da catequese de forma online, como é feito nas escolas? Mateus, eu já não saberia informar sobre isso, porque eu não conheço tanto a realidade aqui ainda em Fortaleza. Mas certamente é algo que a gente pode levar para o Padre Edno, né, que já está aí na comunidade, e em conversa com os catequistas, eles vão encontrar o melhor meio para se realizar as catequeses, né? Tá certo. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Difusora. Como eu disse, esse assunto da catequese e outros que possam surgir serão abordados no nosso próximo encontro, que a gente, se Deus quiser, ainda vai ter mais um aqui antes que o senhor termine o seu trabalho aqui. E a gente agradece de coração a sua presença aqui na rádio. E para encerrar, pedir o senhor para fazer uma bênção especial aí para os nossos ouvintes, para a nossa cidade, Fortaleza de Minas, para as nossas autoridades que estão hoje tomando posse, né, os prefeitos, vice, os vereadores tomando posse para mais uma empreitada de 4 anos, e rezar bastante para que esse ano de 2021 seja um ano abençoado para todos nós. Com certeza. Mais uma vez eu que agradeço a acolhida aqui na rádio, Mateus, também a acolhida que a comunidade tem me dado. Com certeza tem sido dias muito especiais para a minha vida ministerial. E mais uma vez, como você já mencionou, desejar essa bênção para todos os nossos ouvintes, para toda essa cidade querida de Fortaleza de Minas, toda a nossa comunidade, de modo especial pelos dirigentes políticos que hoje assumem os seus cargos, né? Possam eles sentir-se não apossando-se de um povo, não se apossando de um cargo meramente, mas se apossando da capacidade de servir. Que seja esse o intuito que eles trazem, e com certeza já trazem, e possam crescer muito nesse caminho para que a nossa cidade cresça ainda mais ao longo desse período. Então fica aqui a nossa oração, a nossa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, os fiéis que esperam na vossa misericórdia, e dai-lhes abundantemente o que por vossa inspiração vos pedem. Seja um ano de paz, um ano de sabedoria, um ano em que possam retornar às suas atividades e viver a sua fé, e acima de tudo, possam buscar sempre pela caridade servir uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Padre Vinícius, e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade, lembrando aos ouvintes que o áudio desse nosso encontro aqui, ele vai estar disponível, né, na nossa página do Facebook, que é o Portal Difusora, e também lá no nosso canal do YouTube, né, vai estar disponível também o áudio no Portal Difusora FM. Tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia. Abraço, Padre. Leva lá um abraço também para o Padre Edno, para o Dom Lanza e para toda a nossa comunidade paroquial. Com certeza, levo sim, Mateus. Muito obrigado pela acolhida mais uma vez. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe.